Obrigado pela honrosa presença de cada um dos irmãos aqui. Creio que muitos estiveram conosco ontem, quando nós falamos sobre o guarda-chuva que engloba vários temas revolucionários, dentre os quais esse que nós vamos abordar hoje, que é a ideologia de gênero e a sua consequente revolução antropológica, ou seja, a revolução naquilo que é a própria concepção de ser humano. Vocês percebem que eu tratei vocês nessa noite pelo pronome masculino, né? Irmãos e amigos, né? Então eu já cometi aqui um pecado mortal diante da ideologia de gênero, porque eu estou desprezando não apenas o outro gênero, mas todos os demais gêneros, que eu inclusive poderia tratar com o final X, como alguns estão propondo, né? Amigos, né? Irmãos, por exemplo, com o final X, que seria uma terminologia que a ideologia de gênero tem proposto, para que não haja discriminação de gênero. Mas enfim, essa é a nossa realidade atual. Eu queria começar com uma frase que eu acho bem propícia para a nossa reflexão, que foi deixada pela filósofa judia americana de origem russa, chamada Ayn Rand. Ayn Rand era uma filósofa, não era conservadora, ela não é uma referência conservadora, ela estava mais próxima de um pensamento libertário, mas ela deixou uma frase que eu acho extremamente provocante nesses dias de ideologia de gênero. E notem o que Ayn Rand diz: você pode fugir da realidade. Você pode, ou pelo menos pode tentar fugir da realidade. Mas você não pode fugir das consequências de fugir da realidade. Entendeu? Então essa é uma frase dura que a nossa geração, e possivelmente a geração a seguir, terá de verificar em relação a tudo que está sendo feito no tocante à ideologia de gênero. Obrigado, pastor. Agora, eu vou considerar com vocês rapidamente nós estamos fazendo considerações introdutórias sobre o tema, primeiramente, tá? E eu queria considerar com vocês uma visão bíblica da sexualidade. Por quê? Talvez, muito provavelmente, eu creio, você seja evangélico ou católico, está aqui no nosso meio hoje. Nós, evangélicos ou católicos, ou então mesmo um ateu, talvez você seja um agnóstico ou um ateu, mas você tem que reconhecer que o mundo em que você vive, o mundo ocidental do qual o Brasil faz parte, ele é um mundo que foi construído em cima de uma visão judaico-cristã. Então a nossa moral, a nossa sexualidade, a nossa visão de ser humano está calcada na visão bíblica da sexualidade, é uma visão bíblica da nossa antropologia. Então, segundo as Escrituras, nós entendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando você olha, por exemplo, Mateus 19:4, você vê Jesus referendando a narrativa do Gênesis, a narrativa da criação, especialmente Gênesis de 1 a 3, quando você vê, o Senhor Jesus dizia: aquele que no princípio os fez, macho e fêmea os fez. Então, nós cremos que o homem é essencialmente imagem e semelhança de Deus. Ele não vem a ser depois que ele existe, ele já foi criado assim. Deus já criou o homem assim. E essa criação essencial do homem como imagem de Deus, descrita no livro de Gênesis, ela mostra que o homem, a imagem de Deus no homem, ela é o que nós chamaríamos de uma imagem dimórfica, porque ela se apresenta de duas formas, ou, se você preferir, em dois polos, um masculino e um feminino. Homem e mulher são imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Tá? Então, ambos representam a imagem de Deus. Por isso, a união do homem com a mulher tem uma singularidade espiritual tão grande, a ponto de representar a própria união do homem com Cristo. Muito bem. Ainda dentro dessa alusão aos aspectos bíblicos da sexualidade, nós então chegamos à conclusão que masculinidade e feminilidade são formas como o homem e como a mulher se expressam diante do mundo e diante de Deus. Então o homem se expressa diante de Deus, diante do mundo, de forma masculina. A mulher se expressa diante de Deus, diante do mundo, de forma feminina. Outra coisa importante é que Deus, na ordem da criação, cria o homem e a mulher, não apenas para aplacar a solidão adâmica,
mas também para um propósito dentro dessa união que está sendo concebida ali. E esse propósito é a formação da família, do casamento e da família. O casamento e a família, o casamento é uma instituição divina, não é uma instituição humana. É isso que nós, como conservadores, sustentamos, olhando para as Escrituras. O casamento não foi inventado por homem. A tradição do casamento, a tradição foi fruto do casamento, e não o casamento fruto da tradição. Se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas o casamento não é um fim em si mesmo. O casamento é um meio para se chegar a uma finalidade, ou seja, ele tem características teleológicas, ele tem finalidades. Essas finalidades Deus realiza por meio do casamento. Quais são as finalidades? Eu elenquei algumas aqui. Então, por exemplo, através do casamento é a forma como se perpetua a espécie. Então, o casamento pressupõe a fecundidade. Nem todos os casais são fecundos, é verdade, mas essencialmente, potencialmente eles são. Eles podem acabar não sendo. Eu não tenho filhos. Sou casado há 6 para 7 anos, não tenho filhos. Estamos tentando, não tenho. Né? Mas nós potencialmente podemos reproduzir. Eu não os tenho porque não quero. Nós não temos porque por alguma razão ainda não descoberta, não conseguimos. Mas a fecundidade é um valor que nós nutrimos, eu e minha esposa. Por quê? Porque é através da fecundidade que nós nos mantemos como espécie. Por isso Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Outra coisa que faz parte do casamento, da união, é o propósito da mutualidade, do serviço de um para com o outro. No casamento você descobre que nem tudo pode ser toda hora do jeito que você quer. E a sua esposa também vai descobrir a mesma coisa. Por quê? Porque nós no casamento aprendemos a mutualidade, o serviço mútuo. É de um para o outro, do outro para o um. Né? Então eu sirvo a minha esposa me serve. Nós nos abençoamos mutuamente, nos ajudamos mutuamente. Às vezes nos restringimos de algumas coisas em prol do outro. Então essa mutualidade faz parte do aprendizado da vida vivida no casamento. Outra coisa, a complementariedade. A própria realidade da diferença, porque você só pode complementar os diferentes. Os iguais não se complementam. Então os diferentes se complementam. No casamento você percebe, por meio das diferenças, não apenas a complementaridade, mas a interdependência. Porque você descobre que aquilo que você não tem como homem, a sua esposa tem. Aquilo que ela não tem como mulher, você tem. E essa diferença é linda. Não sei se os irmãos já perceberam. Se você tem alguma dúvida da diferença, perceba uma mulher no shopping fazendo compras. Né? Eu estou julgando no caso pela minha própria. Como é diferente uma mulher no shopping fazendo compras? Quando eu vou fazer compras no shopping, por exemplo, vamos supor que eu vou numa loja de esporte. Eu sou bastante informal para me vestir. Eu vou na loja do shopping, em 10 minutos eu comprei aquilo que eu estou procurando. A minha esposa vai comprar alguma coisa que ela não bem sabe o que é. E ela vai na loja, por exemplo, numa grande loja de departamentos. E se eu estiver com ela, eu teria de levar um laptop, livros, notebook, tudo, e procurar uma cadeira confortável próximo dali, porque o negócio vai ser sinistro, irmãos. Ela vai experimentar todas as roupas da loja e vai acabar não levando nenhuma. Por quê? Porque a forma como a mulher compra, é claro que existem exceções, mas as exceções não são as regras, são exceções. Em geral, é assim que a mulher compra. Ela tem uma relação emocional com a compra. O homem tem uma relação objetiva com ela. Né? É diferente. Graças a Deus. Graças a Deus. Terrível coisa seria se a minha mulher fosse como eu. Eu não suportaria a minha mulher se ela fosse como eu. Seria horrível. Então, assim, essa divisão, essa diferença, propõe uma outra coisa dentro do casamento que está na sua própria origem. A divisão de papéis que existem naturalmente entre homens e mulheres. Né? Homens não amamentam, homens não menstruam, né? Mulheres não têm tumor de próstata, né? E homens, por exemplo, não têm tensão pré-menstrual, graças a Deus, mas sofrem por causa das suas mulheres. A minha, particularmente, eu já pedi para ela me avisar, ela nem sempre se lembra. Por favor, me avisa que você está em TPM, me avisa, só para eu saber. Né? Mas nem sempre ela lembra. Então, essas diferenças biológicas acabam acarretando na vida real diferenças de papéis. Diferenças de papéis. Sempre foi assim. Né? O casamento propõe também uma coisa muito importante.
e os irmãos que são casados sabem, que é a ideia do sacrifício pessoal. O sacrifício pessoal é um aprendizado profundo que o casamento propicia a cada um de nós. E é projeto de Deus que isso aconteça. Então, esse sacrifício pessoal ocorre na dimensão do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Se nas escrituras sagradas, por exemplo, em Paulo, você encontra aquela orientação divina da mulher se sujeitar ao homem, você encontra mais do que isso, aquela orientação do homem se sacrificar mortalmente pela mulher. É uma coisa muito mais complicada, né? Então o sacrifício pessoal é um outro propósito a ser desenvolvido no casamento, ou por meio dele. E o mandato cultural de Deus, que é a nossa ação como seres humanos, através das famílias, agindo na criação de Deus, agindo na natureza, produzindo e reproduzindo a vontade de Deus, o reinado de Deus sobre a terra. Isso é mandato cultural. Então, através da família, vejam só a importância do casamento. Eu não compreendia a importância do casamento, mesmo crente. Já tinha anos de crente, eu não compreendia isso. Eu vejo jovens na igreja que não compreendem isso. Preferem continuar se aventurando em casos irresponsáveis, com meninas dentro da igreja, sem nenhuma perspectiva, não entendem isso aqui. Então o mandato cultural é a forma através da qual nós proclamamos a soberania de Deus sobre a criação. Então nós nos multiplicamos, enchemos a terra, e nós, como imagem de Deus, somos levantados na terra para mostrar o senhorio de Deus sobre a terra. A terra não é nossa, a criação de Deus não é nossa, a terra é de Deus, toda a sua infinitude é de Deus, mas nós aqui representamos a soberania de Deus aqui. E uma forma de nós fazermos isso é através do casamento e das relações conjugais. Então a família tem uma importância gigantesca, gente. Gigantesca nesse contexto. Muito bem, então encerramos aqui essa visão bíblica da sexualidade. E agora nós começamos ainda na introdução a olhar preliminarmente sobre o que de fato constitui essa ameaça da ideologia de gênero. Então perceba que os seres humanos nunca tiveram problema em entender que existiam como homens e mulheres, criados como tais. Por exemplo, essa binariedade, essa polaridade sexual, sempre foi compreendida como algo que moldava a nossa identidade, como homens e como mulheres. E era algo necessário para a própria propagação da espécie, porque nós somos seres sexuados. E é assim que nós nos multiplicamos. E as anomalias físicas que acontecem, e nós entendemos que elas acontecem por causa da presença do pecado no mundo, elas são, como o próprio nome diz, anomalias. Elas não são a regra, elas são a exceção à norma. A norma é o normal. A natureza tem normas. Aquilo que foge à norma é o anormal. O anormal é o que foge à norma. A norma é aquilo que geralmente acontece, salvo exceções. Nunca antes na história, e aqui está a nossa preocupação e a razão de nós trazermos essa palavra nessa noite e abordarmos esse assunto. Nunca antes na história existiu uma ideologia cujo objetivo fosse destruir a identidade sexual de homens e mulheres como tais. Assim como, em consequência disso, as normas sexuais que regem o nosso comportamento em sociedade. Porque o nosso comportamento em sociedade é primordialmente regulamentado também por morais sexuais. Ou não? Um indivíduo que ataca qualquer mulher que ele pense, ou pelas quais ele tenha atração, ele vai ser preso. Ele vai ser preso como um molestador. Não é assim que funciona? Por que isso acontece? Porque nós temos regulamentos, regras sexuais para viver em sociedade. Mas é justamente essa desregulamentação sexual que a ideologia de gênero pretende, através de uma linguagem sedutora e aparentemente defensora da liberdade. Então, entenda uma coisa, ainda preliminarmente. A ideologia de gênero, ela prega que simplesmente homens e mulheres, como seres essencialmente criados assim, ou existindo assim, não existem. Não existe aquilo que nós podemos chamar de homens e mulheres. Porque homens e mulheres são essencialmente, absolutamente idênticos. E as diferenças que nós sabemos que existem, porque são visíveis, né?
Essas diferenças, tanto anatômicas, como biológicas, como psíquicas, como emocionais, como hormonais, elas são completamente irrelevantes. Elas não definem nada. Elas não têm importância nenhuma. Toda a diferença, ou suposta diferença entre homens e mulheres, são, segundo a ideologia de gênero, um construto social. São construções da nossa cultura. Foram ensinadas que são, mas não são. Não existem. Elas são imposições culturais, e geralmente imposições injustas, que existem para sustentar uma opressão contra a mulher. Isso é o que prega a ideologia de gênero. E esses construtos sociais impostos, eles precisam ser desconstruídos. E se necessário for, essa desconstrução tem que contar com a imposição estatal, a imposição de Estado sobre o indivíduo. E aqui reside um perigo maior, digo para vocês. Então, na ideologia de gênero é imperativo que se apague qualquer tipo de vestígio, observável ou não, entre os sexos. E se proíba aquilo que nós chamamos de estereótipos de gênero. O que é um estereótipo de gênero para um ideólogo da ideologia de gênero? É dizer assim, mulher tem que amamentar. Entendeu? Mulher amamenta, mulher fica grávida. Homem é mais forte fisicamente que a mulher. Isso é um estereótipo de gênero. Isso não existe. Isso inventaram e fizeram você acreditar nessa mentira. Então, qual a fundamentação básica dessa teoria de gênero? A ideia é que você subverta, você inverta, você corrompa a identidade sexual do indivíduo. Que se ele é homem, ele não se entenda mais como homem. Se ela é mulher, ela não se entenda mais como mulher. Porque isso, na verdade, é uma, entre aspas, ilusão. Esse é o termo que uma das maiores ideólogas de gênero, Judith Butler, ensina. Isso é uma ilusão, você achar que tendo nascido com as características anatomobiológicas de um homem, você é homem. Ou tendo nascido com as características anatomobiológicas de uma mulher, você é mulher. Isso é uma ditadura da natureza que precisa ser superada. A identidade do indivíduo, na verdade, segundo ela, é flexível, é mutável e é diversa. Você pode ser muitas coisas diferentes. Você pode ser vários gêneros ao mesmo tempo, se você quiser. E Judith Butler vai dizer uma outra coisa importante, que existe na nossa sociedade, segundo ela, entre aspas, marcas heterossexuais. Como se fossem padrões impostos com os quais nós convivemos todos os dias. Quais são essas marcas heterossexuais? Por exemplo, a ideia de homem, a ideia de mulher, a ideia de mãe, a ideia de pai ou de paternidade e maternidade, a ideia de fertilidade ou fecundidade. Esses conceitos, segundo ela, não são naturais. Essas coisas não são naturais. Elas foram estabelecidas através de uma construção sociocultural que visa manter a hegemonia ou o controle do homem sobre a mulher e a opressão deste sobre ela. E sobre as demais expressões de sexualidade, como, por exemplo, os transgêneros, os LGBTs de forma geral. Vamos ver algumas frases de autores que estão aí há mais tempo nessa jornada estudando ideologia de gênero. E eu quero começar por um argentino, um católico argentino muito bom. Inclusive quero deixar recomendado para vocês o livro deles, que saiu agora recentemente em português. Ele é autor, Nicolás Marques, o nome dele. Ele e um outro autor chamado Agustín Laje, eles escreveram um livro chamado O Livro Negro da Nova Esquerda e a Ideologia de Gênero. Esse livro é muito importante, se vocês puderem comprar, está disponível em português. Nicolás Marques diz o seguinte, preste atenção: a ideologia de gênero é um conjunto de ideias anticientíficas que oculta um propósito político autoritário e que penetra o conjunto da sociedade a partir do Estado. Por quê? Porque o que se deseja através da ideologia de gênero será implementado pela via estatal sobre o indivíduo.
Por isso ele diz, é uma imposição, não uma oferta ou uma opção, que priva o indivíduo de sua liberdade e que desagrega a pessoa humana, começa a romper a identidade pessoal do indivíduo. Lembre-se do conceito de pessoa humana. O conceito de pessoa é um conceito muito caro para nós cristãos, porque a teologia foi um elemento através do qual o conceito de pessoa humana foi construído. E Nicolás Marques diz, em seu enfoque ideológico e anticientífico, a ideologia de gênero desarraiga a sexualidade humana e de sua conotação biológica e natural, limitando-a e manipulando-a para explicá-la apenas a partir de aspectos culturais ou supostamente culturais. Quer dizer, desarraiga a sexualidade da sua natureza e começa a tentar explicá-la por ilusões culturais, como vocês vão ver a seguir. Uma outra autora, também católica, essa é alemã, é uma socióloga alemã, chamada Gabriele Kubi. O livro dela, Revolução Sexual Global, não está disponível em português. Se você tem facilidade com o inglês, eu sugiro que você compre o livro. Está disponível pela Amazon. Gabriele Kubi tem escrito muitas coisas importantes sobre essa e várias outras ações revolucionárias no âmbito da sexualidade. E ela diz o seguinte: o ponto central da Revolução Sexual Global é a desconstrução e a confusão deliberada das normas sexuais. Preste atenção. A confusão deliberada das normas sexuais. Então, tem gente deliberadamente, de caso pensado, planejadamente, querendo reverter, subverter e confundir as normas sexuais. Por quê? Porque a estrutura da sociedade está ancorada em normas sexuais. Se você desestrutura as normas sexuais, você desestrutura a sociedade, entendeu? Aí você pode perguntar, por que alguém queria fazer isso? Porque esse alguém é um revolucionário. O revolucionário é aquele que quer desmantelar a ordem atual para construir uma nova ordem, entendeu? Para que você construa ou erija uma nova ordem, você precisa desmantelar a antiga ordem, ou a presente ordem. E mexer na estrutura sexual, ou da moral sexual, é um caminho altamente eficaz para fazer isso. E continua Gabriele Kubi. A dissolução da identidade do homem e da mulher, e das fronteiras morais da sexualidade, por meio do esforço para se estabelecer a nova ideologia de gênero, e isso se chama em inglês gender mainstreaming, que é a tentativa de você transformar em algo natural a ideia do gênero, tá? Na escola, na mídia, na academia, na família, em tudo, tá? Então, esse esforço parece trazer mais liberdade, mas na verdade conduz à destruição da família e à desestabilização da sociedade. É um caminho perigoso para uma nova forma de totalitarismo, uma forma perfeitamente encaixável, parecida com aquela que você encontra naquela obra de ficção O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Se você puder, leia ou assista o filme, porque é exatamente isso aqui, basicamente. É um totalitarismo, é um controle de uma forma na qual o escravizado ama a escravidão. O controlado ama ser controlado e não percebe que está sendo. Entende? Uma outra autora católica, Jennifer Morse, ela era uma economista, depois se dedicou. Por ver a ação revolucionária chegar na estrutura da família, Jennifer Morse deixou a economia de lado e passou a estudar ciências sociais. E ela, como uma mulher temente a Deus, se especializou na questão da ideologia de gênero e chegou a fundar um instituto importante conservador nos Estados Unidos, o Instituto Ruth. Jennifer Morse diz o seguinte: para a ideologia de gênero, a biologia humana não tem importância. Ela pode ser transcendida, seja pela engenharia social, ou seja, essas mudanças de normas que vocês estão vendo, de costumes, ou seja, pela reconstrução cirúrgica, cosmética do indivíduo, através das tais cirurgias de, entre aspas, mudança de sexo, que não existe, por sinal. Né? Por que não existe? Por que mudança de sexo não existe? Porque o sexo é, sobretudo, uma realidade cromossômica. O sexo é uma realidade cromossômica. O sexo não é uma realidade aparente, simplesmente. Imagine esse caso.
Imagine que amanhã a prefeitura de São Luís descubra um sítio arqueológico aqui próximo da cidade, certo? Aí vão mandar para lá arqueólogos, né, pesquisadores, historiadores, vão escavar, vão encontrar ossadas. Aí descobrem que é um sítio arqueológico muito antigo, de 1000 anos. Alguma tribo que vivia aqui, desconhecida. Aí vão encontrar vários ossos. Aí vão submeter aqueles ossos a uma série de exames. E aí vão descobrir o sexo daquelas pessoas. Pelos ossos. Sabe por quê? Porque o sexo é uma realidade, sobretudo cromossômica. Está em você, está em cada célula da sua vida. Então, na ideologia de gênero, Jennifer Morse diz: se pretende transcender essa realidade através desse processo de engenharia social que acontece hoje, ou através de uma cirurgia cosmética, que é um homem se mutilando. O que é um homem trans? Um homem trans não é uma mulher. Um homem trans é um homem mutilado. Em ambos os casos, ou seja pela engenharia social, seja pela mudança cirúrgica, é necessário, diz ela, que haja muito investimento de Estado. O Estado tem que investir nisso aí. Tem que investir nessa doutrinação, ou nessa indução comportamental, que é mais complicado do que doutrinação. Porque a doutrinação você enxerga, a indução comportamental você não enxerga. As crianças não veem, nem os adultos veem, muitas vezes. A não ser que você esteja avisado delas. Então, Jennifer Morse vai dizer: a ideologia de gênero é uma guerra aberta contra a realidade biológica do ser humano. É dizer que o ser humano não é, e convencer você que o ser humano não é aquilo que você vê que é. Como dizia aquele famoso comediante americano, né? Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? É isso que a ideologia de gênero vai trazer para nós. Agora, um pesquisador anglicano inglês, Glenn Harrison, escreveu uma obra interessante que também não está em português, A Better Story, uma história melhor. Esse psiquiatra cristão, ele diz que o transgenerismo, vamos assentar entre nós o termo transgenerismo. Eu vou fazer as distinções necessárias para você entender. Nós estamos falando de transgenerismo. Glenn Harrison diz que o transgenerismo basicamente reúne três elementos essenciais. O primeiro é um elemento que você que estuda teologia, talvez muitos aqui sejam estudantes do seminário ou estudem teologia em outras instituições. Esse primeiro elemento você já ouviu falar, porque a história da igreja trata dele, o gnosticismo. Nós não vamos ter tempo de falar sobre ele aqui, mas basta dizer o seguinte: o gnosticismo é uma espécie de revolta contra a realidade. O gnóstico é alguém que mais ou menos diz o seguinte: Deus está errado, o mundo está errado, eu estou certo, preciso encontrar o meu eu interior. Entendeu? A realidade aparente está errada, o mundo está errado, ou Deus está errado, eu tenho a resposta para o mundo. Então, quando nós falamos ontem de marxismo, o marxismo é uma espécie de visão gnóstica moderna, secularizada, materialista, onde indivíduos são portadores da utopia, do mundo melhor, da solução. Está tudo errado, eu tenho a solução. Isso é um tipo de gnose. Então, no caso, e vocês vão ver um exemplo a seguir, no caso do transgenerismo, ele é gnóstico na medida em que a pessoa se revolta contra o que ela é aparentemente. Ela diz: não, eu não sou isso, eu sou outra coisa, contrária àquilo que eu necessariamente sou, naturalmente sou. Eu não quero ser isso, eu quero ser uma outra coisa. Então o gnosticismo é um elemento fundamental dentro da ideologia de gênero. Outro elemento é o feminismo radical, que foi uma ala ideológica que ainda trabalha incansavelmente pela implementação da ideologia de gênero em todos os níveis da sociedade. E há uma guerra aqui particular contra o masculino. Uma guerra particular. E aqui eu chamo a atenção das irmãs, de forma geral, para que tomem muito cuidado
com o que vocês ouvem na mídia acerca desse assunto. Porque, por exemplo, as redações de jornais são tomadas por feministas, tomadas por gaysistas, tomadas por revolucionários sociais, tomadas. Radical é um elemento essencial dentro da construção da ideologia de gênero. E, na sua forma final, como aparece hoje, a teoria queer. Nós também não vamos poder falar muito sobre isso hoje, mas é interessante que depois você pesquise. A teoria queer faz parte de um trabalho tanto de gaysistas, de militantes gaysistas, como de militantes feministas, que é uma espécie de tentar a exaltação de todo aquele modelo que era tido como rejeitado moralmente na sociedade, porque o queer em inglês é o esquisito socialmente, o esquisito sexualmente. Então o queer hoje passa a ser aquele que é exaltado e que se apresenta socialmente com muito orgulho. O esquisito antes que se escondia se apresenta socialmente com orgulho do que ele é. Por isso as paradas são do orgulho gay, entendeu? Elas não são simplesmente a parada gay, elas são a parada do orgulho gay. Isso é uma construção queer, onde você inverte a polaridade. Aquilo que era desprezível passa a ser exaltado. Também é um elemento importante dentro da ideologia de gênero. Então vamos fazer algumas distinções que são importantes para que você não seja confundido dentro do que está sendo dito sobre essa ideologia nesses dias. Vamos fazer uma distinção entre, por exemplo, intersexualidade, que é um componente clínico, intersexualidade, ou categorias intersexuais, a disforia de gênero, ou, melhor ainda, o transtorno de identidade de gênero e o transgenerismo. Quando você fala, por exemplo, em intersexualidade, os ideólogos de gênero, por exemplo, trazem esse elemento para dentro das suas reivindicações. Mas a questão é que a existência de indivíduos cromossomicamente XXY, por exemplo, os intersexuais, e são vários casos, são vários tipos de anomalias físicas, diagnosticáveis pela medicina, entendeu? Gravem isso aqui. A intersexualidade está na categoria de anomalias físicas, estão dentro de categorias biológicas que são diagnosticáveis, em alguns casos tratáveis. São mais de 15 tipos diferentes. Então isso é uma coisa. Isso, em tese, não poderia jamais justificar a teoria da inexistência de sexos como tais. Mas está sendo usado. O segundo ponto, então nós temos aqui, no primeiro ponto, nós temos uma categoria médica. Ok? Nós temos uma categoria médica. O segundo ponto é o que se costuma chamar hoje, eles mudaram o nome. Não era assim que se chamava, mas hoje se chama disforia de gênero, ou angústia de gênero. O que é? O que é a disforia de gênero? Bom, agora nós estamos numa categoria psicológica. É uma outra categoria. Então vamos ficar com o conceito da Faculdade Americana de Pediatria, tá? Que é referência mundial. Então, não serei eu a falar, mas serão os experts da Faculdade Americana de Pediatria, tá? A disforia de gênero descreve a condição psicológica na qual o indivíduo experimenta uma marcante incongruência, uma disparidade, uma dissonância, tá? Entre o gênero da sua experiência psíquica e o gênero, e a gente pode chamar aqui sexo, associado ou à sua biologia, ou gênero associado ao seu sexo biológico. Existe uma incongruência entre a sua experiência psíquica e aquilo que ele é na realidade. Então isso aqui é uma categoria psicológica, também diagnosticável na psicologia, entendeu? Tá? Agora, nós temos o transgenerismo. O transgenerismo é uma categoria anticientífica
que absolutiza a capacidade de uma pessoa simplesmente dizer que ela pertence a um outro sexo, aos dois sexos ao mesmo tempo, ou a algumas outras formas de sexo que não existiam até pouco tempo atrás. Sem que haja necessidade de nenhum diagnóstico médico e sem, se ela for criança, que seja permitida a interferência paternal. Essa é uma categoria política. Os irmãos entenderam? Para ficar mais claro, temos o quadro aqui. A intersexualidade, os vários tipos, os mais de 15 tipos de casos que existem aí, são categorias médicas, perfeitamente diagnosticáveis e que pressupõem algum tipo de interferência da própria medicina. A disforia de gênero é uma outra categoria. E, aliás, eu deixei aí um asterisco para dizer para vocês, o nome que se usava até 2013 para esse problema era transtorno de identidade de gênero. Em 2013, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais passou a chamar esse transtorno de disforia de gênero. Um problema aqui, porque transtorno de identidade de gênero foca em cima do problema. Disforia ou angústia de gênero foca em cima da dor do paciente. Então você teve uma mudança de foco, mas ainda assim trata-se de uma categoria psicológica. O transgenerismo não pertence a nenhuma dessas duas categorias. Ele reivindica as duas. Entendeu? Ele reivindica a posse das duas, mas ele não pertence a nenhuma das duas. Porque o transgenerismo é simplesmente a ideia de que gênero não existe. Ou realidade sexual não existe. É uma invenção. Então o indivíduo pode, a qualquer momento, por qualquer razão, sem ser um intersexual, sem ter uma disforia de gênero, dizer assim, bom, hoje eu estou me sentindo uma mulher. Mas você acha que isso não acontece? Bom, está acontecendo muito. Bastante. Né? As crianças estão aprendendo que pode ser assim. Elas estão aprendendo na escola que pode ser assim. A criança é uma tábua rasa. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o problema aqui? Então nós temos 3 categorias diferentes que estão misturadas, tudo junto e misturado, confundindo todo mundo. Como é que a gente faz? É um problema muito grave, muito sério, muito sério. E o mais interessante é que quem está abordando o movimento LGBT, o movimento transgenerista hoje, e já vinha estudando o movimento LGBT, o movimento gaysista há algum tempo, como é o meu caso, a gente percebe, como é comum dos revolucionários, porque ontem mesmo a gente conversava aqui com alguns irmãos, o revolucionário não se preocupa com a coerência, porque não existe uma verdade absoluta. Então coerência não é um problema para eles, a incoerência não é um problema. Então existe uma contradição agora, a ideologia de gênero traz uma contradição com reivindicações antigas do próprio movimento LGBT. Por quê? Porque antigamente, até alguns anos atrás, o movimento LGBT, e aqui eu não falo especificamente de transgêneros, mas o homossexual de forma geral, que era militante, porque nem todo é. Nem todo homossexual é gaysista, certo? Mas o movimento gaysista, aqueles gays militantes, eles diziam e reivindicavam o que reivindicavam em cima da teoria do eu nasci assim. Que a gente chamaria, por exemplo, de teoria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Né? Então, essa é uma teoria interessante, que se chamava em inglês Born This Way Theory. A teoria nascido desse jeito, nascido assim. Muito bem, presta atenção. A teoria do nascido assim, ela preza por um tipo de determinismo biológico, não é? Eu nasci assim. Embora não se conheça um cromossomo gay. Não existe um cromossomo gay. Qual é a causa do homossexualismo, ou dos homossexualismos, que são vários tipos? Ninguém sabe. Como é que você pode dizer que ninguém sabe? Não sou eu que digo, é a Associação Americana de Psicologia. Você pode entrar no site deles, e você vai encontrar ali, eles escrevendo que
Não se sabe exatamente por que certas pessoas sentem atração pelo mesmo sexo. Estamos estudando, pode ser várias as razões, uma combinação de várias delas. Pode ser razões biológicas misturadas com razões ambientais, não se sabe. O que se sabe aqui é que o movimento LGBT no passado reivindicava essa causa, esse argumento determinista para a sua imposição da sua vontade ou dos seus direitos. Mas agora, no transgenerismo, esse argumento não pode servir mais. Sabe por quê? Porque não existe determinismo biológico. Não existe nem sequer a ideia de sexo. Se o homossexual é homossexual porque se atrai pelo mesmo sexo, a categoria sexo desaparece no movimento transgenerista. Não existe mesmo sexo, porque não existe sexo. E não existe determinismo biológico que faça com que o indivíduo nasça assim ou assado, com essa ou aquela inclinação. Portanto, eis aqui um problema a ser resolvido pelos militantes. Mas eles não estão muito preocupados com isso. Agora eu queria lembrar a vocês alguns marcos históricos e teóricos do movimento, começando... eu vou começar pelo movimento LGBT, porque o movimento LGBT é um dos braços, digamos, da militância que vai redundar na ideologia de gênero. Então vamos fazer um regresso histórico aqui e visitar a biografia de um cara, de um alemão, que viveu no século XIX, que é considerado o pai do movimento LGBT, o pai do gaysismo. Estou falando de Karl Heinrich Urix, ou Karl Heinz Urix. Esse cara foi um advogado, ele foi molestado sexualmente quando era garoto, pelo instrutor de hipismo dele. Aliás, essa inclusive é uma das causas de muito homossexualismo masculino, que é a molestação sexual na infância. Só que o movimento não fala disso. O movimento homossexual gaysista não fala disso. Porque isso pode ser contraproducente, sabe por quê? Porque vários setores do movimento gaysista também são movimentos que defendem a pedofilia. Então não é muito producente dizer disso, mas isso é um fato. Tá? Muito bem, Karl Heinrich Urix, então se transformou num homossexual, e ele, como advogado, militou na Alemanha do século XIX pela revogação de um parágrafo do Código Penal alemão, que ficou muito famoso, que é o parágrafo 175, que criminalizava a sodomia. Preste atenção, no passado, as sociedades tinham leis que criminalizavam a sodomia. Você imagina isso? Você imagina essa realidade? Isso seria, assim, impensável hoje, né? Você pode criminalizar o cristianismo, talvez, daqui a pouco, mas a sodomia, você criminalizar hoje, né? Ah, mas era. Basta lembrar que as leis geralmente refletem os valores culturais de um povo, né? Então eu não estou defendendo criminalização de sodomia, não estou falando isso. Eu estou falando que você considere como as coisas mudaram no mundo ocidental cristão, como mudaram. E nós estamos falando de 100 e poucos anos, né? Muito bem, ele não conseguiu esse feito de revogar o parágrafo 175 do Código Penal. Na verdade, esse parágrafo só foi revogado nos anos 60 na Alemanha. Atravessou a Primeira Guerra, atravessou mais da metade do século passado, embora já não tivesse se criminalizando mais ninguém, mas continuava lá. Agora, por que eu estou citando Karl Heinrich Urix? Aqui vai um lembrete daquilo que falamos quando citei aquele professor Glenn Harrison, aquele anglicano, que menciona o transgenerismo como uma forma de gnosticismo. Uma forma de gnosticismo. Notem, Karl Heinrich Urix, só um lembrete aqui para vocês. Karl Heinrich Urix era contemporâneo de Karl Marx e de Engels. Ele escreve uma carta para Engels para se associar ao movimento revolucionário em prol da causa gaysista. Preste atenção. Isso é documentado. Engels compartilha aquilo com Karl Marx e é como se os dois se rissem daquilo.
tamanho absurdo daquilo. Mas percebam a identidade revolucionária aqui. Quer dizer, ele olha a causa marxista e ele quer se aproximar, assim como as feministas vão fazer também. Então, qual é a ideia de Karl Heinrich Ulrichs com respeito ao homossexualismo? Bom, ele vai definir o homossexualismo como uma espécie de terceiro sexo, só que ele vai começar a divagar sobre isso. E a divagação dele vai levá-lo a essa formulação gnóstica da realidade humana. Como assim? Porque ele imagina que os homossexuais vivem numa espécie de comunidade, uma comunidade alheia à sociedade, que ele chama de Urânia. E essa comunidade de Urânia, ela é formada por aquilo que ele chama de Urnings. Os Urnings são os homens homossexuais. Os homens homossexuais. O problema é que Ulrichs define um homem homossexual como uma mulher aprisionada num corpo de homem. Entendeu? E ele vai mais além, e ele diz que também compõe a Urânia as Dailings, que são mulheres homossexuais, lésbicas. Então o que é uma lésbica? Na verdade é um homem aprisionado num corpo de mulher. Então, vocês estão percebendo que existe um conflito, uma dissonância entre aquilo que o indivíduo é e realmente, biologicamente, aquilo que ele sente que ele é. Existe uma ruptura entre alma e corpo, aqui uma pretensa ruptura. Então, isso é gnose. Só que os gnósticos lá do período primitivo da igreja, eles tinham um problema com a materialidade do corpo. Eles queriam transcender a materialidade do corpo, porque a matéria para eles era má. Então eles eram essencialmente espírito. Eles precisavam romper com o material. Aqui o indivíduo rompe com a identidade sexual dele. É gnose. Isso é gnose. Muito bem. Ainda na Alemanha vai surgir uma espécie de discípulo de Karl Heinrich Ulrichs. E deixa eu gastar um pouquinho de tempo nesse indivíduo aqui, Magnus Hirschfeld, porque você vai encontrar coisas curiosas na biografia desse homossexual alemão, psiquiatra. Ele é um estudioso, ele era um homossexual, e deixa eu explicar para vocês porque eu vou definir isso aqui. Ele era um homossexual efeminado. Ele era um homossexual efeminado. É importante definir isso aqui por causa do contexto, tá? Muito bem, esse cara é tido como uma espécie de patrono da sexologia. E em virtude de um filme que foi feito na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, tá? Alemanha liderada pelos sociais-democratas, né? Alemanha dos sociais-democratas, aqueles primos assim dos marxistas, né? Certo? Que está assim sempre meio em cima do muro em algumas coisas, né? Então, essa Alemanha social-democrata, a República de Weimar, entre as duas guerras, se transformou num país assim muito excessivamente liberal. Berlim, nos anos 20, era uma das cidades mais promíscuas da Europa, sabe, cabarés para todos os lados, muitos homossexuais, muita prostituição homossexual. Magnus Hirschfeld está vivendo nesse contexto da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. E aí, ele havia fundado, na virada do século XIX para o século XX, a primeira organização gaysista da história humana. Era o Comitê Científico Humanitário, o CCH, Comitê Científico Humanitário. Então ele estava querendo, através de estudos, dizer que essa binariedade sexual, macho-fêmea, homem-mulher, devia ser dissolvida. E o homem e a mulher era uma espécie de mistura de ambos os sexos, potencialmente falando. Só que Magnus Hirschfeld era uma pessoa bastante contraditória na sua experiência homossexual. Porque ao mesmo tempo que ele militava fortemente pela aceitação da homossexualidade e por uma espécie de explicação teórica, científica sobre aquilo e uma mudança nas leis em relação a isso, ele também usava termos bastante, eu diria, homofóbicos para os dias de hoje, né?
Por exemplo, quando ele descreveu o homossexualismo, ele chamava de, abre aspas, deformidade congênita. Você já imaginou um homossexual? Se um homossexual diz hoje assim, eu sou o portador de uma deformidade congênita, o movimento gay vai estraçalhar esse cara. Vai dizer, você é um homofóbico introjetado. Hã? Ele dizia que o homossexualismo é uma perversão e anomalia sexual. Declara, olha a forma como ele tenta descrever a luta, provavelmente a própria dele, dos homossexuais. Ele diz que são pessoas, abre aspas, desafortunadas que carregam consigo um enigma da natureza ao longo de suas vidas solitárias. E ele defendia a ação médica, a terapia para essas pessoas, porque ele considerava que, abre aspas, muitos homossexuais ostentam o justificável desejo de se sentirem inerentemente heterossexuais, fecha aspas. Isso é ele que está dizendo. Um dos maiores defensores da causa. Bom, ele entendeu a importância da comunicação, foi feito um filme sobre a vida dele, em 1923, ele atuou no filme. O cinema alemão da década de 20 era um cinema era uma referência mundial, né? Na arte cinematográfica. Só que em 28 ele vai fundar uma organização que começa a atuar de forma para além fronteiras, no movimento gaysista. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para uma organização que ele funda em 1919, pós Primeira Guerra Mundial. Ele funda um instituto para a sexologia. Notem aqui, e vocês vão entender por que eu citei no começo, a ideia de que ele era um homossexual efeminado. Você já ouviu falar que os nazistas perseguiram gays? Ouviram falar, né? É verdade. De certa forma é. De certa forma é. Por que de certa forma? Porque depende do gay. Depende do gay. Por que depende do gay? Ora, porque havia inúmeros gays entre os nazistas. Não eram gays efeminados. Eram gays que, ao melhor estilo espartano do soldado grego da antiguidade, cultuava o masculino, entendeu? Era o homem que, na terminologia técnica, é chamado de supermacho. É um indivíduo que cultua o masculino. Um exemplo. O pessoal mais velho aí lembra... O pessoal aí com mais de 40 anos lembra do grupo americano chamado Village People, né? Talvez esses mais novos não vão lembrar, né? O Village People era um grupo de homossexuais com canções muito populares. Estou falando de década de 80, 70, 80, né? E é interessante porque eles representavam a figura do supermacho. Todos eles apareciam assim com roupas, né? Todos os caras sarados, né? Com camisa cavada, do tipo mamãe tô ficando forte, sabe? E o cara com capacete de construção civil, outro de cowboy, aquela imagem da veneração do masculino. A Alemanha nazista fazia isso. Então eram inúmeros homossexuais que tinham, inúmeros. Por exemplo, as tropas de assalto, as SA, as Sturmabteilung, as tropas de assalto, eram regidas por um homossexual. Muitos eram homossexuais, não eram efeminados. Eram homossexuais que veneravam o masculino, veneravam o guerreiro, a imagem do guerreiro, entendeu? Eles detestavam homossexuais efeminados. Detestavam. E o senhor Magnus Hirschfeld era tudo o que um indivíduo não poderia ser na Alemanha em 1933, quando Hitler sobe ao poder. Ele era um homossexual efeminado, ele era judeu e ele era comunista. Entendeu? E pior de tudo, o Instituto para a Sexologia que ele fundou vinha tratando os mais diversos transtornos sexuais possíveis, taras e todo tipo de problema que você pode imaginar. E ele montou arquivos.
Montou arquivos. Muitas pessoas importantes foram lá. Ele abrigava as pessoas, ficavam lá, se tratavam, passavam por análise, etc. Muitas dessas pessoas que deixaram lá os seus registros, os registros das suas taras, mais tarde se tornaram oficiais nazistas. Entendeu? Vocês já viram, se você já assistiu o documentário da Segunda Guerra Mundial, vocês já viram cenas da ascensão de Hitler ao poder e uma queima pública de livros? Uma fogueira gigante, livros sendo queimados? Muito bem, tem historiadores que dizem que dentre aqueles livros, naquela noite daquela queima, estavam os arquivos do Instituto para a Sexologia do senhor Magnus Hirschfeld. Por quê? Porque naqueles arquivos haviam vários homens que agora eram oficiais do Partido Nazista. Nesse Instituto para a Sexologia de Magnus Hirschfeld foi feita a primeira cirurgia, entre aspas, de mudança de sexo da história. Talvez você tenha visto esse filme, A Garota Dinamarquesa. É um filme de, se eu não me engano, 2016. Esse filme é um caso real. É um caso real de um pintor, de um artista plástico dinamarquês, que de repente botou a roupa da mulher e achou que era mulher. E descobriu-se como identidade de mulher. O nome dele era Lili Elbe. E o que esse cara fez? Ele foi até Berlim e foi ser operado no Instituto para a Sexologia do senhor Magnus Hirschfeld. Na terceira cirurgia ele morreu. Eu falei para vocês ontem aqui dessa figura notória, muito conhecida, chamado Erich Fromm, um intelectual alemão, membro da famosa escola de Frankfurt, que vai ser um indivíduo que, a partir dos anos 40, 50, começa a questionar as diferenças inatas entre os sexos, sugerindo que elas, na verdade, são construções culturais. É por isso que o nome de Erich Fromm é muito importante. Mas voltando aqui, Erich Fromm, que eu citei para vocês ontem, entra no hall daqueles intelectuais que vão começar. Nós estamos ali, olha, bem na gênese do movimento, tá? É possível que Erich Fromm jamais pudesse imaginar no que isso iria dar, mas ele está começando a questionar coisas que lá na frente serão combustível para se transformar na ideologia de gênero. Uma outra pessoa importante para ser citado aqui na Gênese é a famosa filósofa existencialista francesa que mantinha um casamento aberto com outro filósofo existencialista francês, Jean-Paul Sartre, os dois comunistas, né? E mantinha um casamento muito aberto com ele, a dona Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, de vez em quando, era incumbida por Jean-Paul Sartre de uma tarefa, no mínimo, inusitada, né? Ela aliciava algumas das suas alunas mais jovens para terem relações sexuais com Jean-Paul Sartre. Quanto mais jovenzinhos, melhor, né? Muito bem, então, a dona Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte, na sua obra O Segundo Sexo, de 1948, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Como boa existencialista, a ideia aqui é a seguinte, sim, vou simplificar para vocês. O existencialista diz assim, você primeiro existe, depois você mostra a sua essência. Entendeu? Primeiro você existe, a existência precede a essência. Nós estamos dizendo que a essência precede a existência. Porque nós entendemos que nós nascemos como imagem de Deus. E como imagem de Deus, nós nascemos homens ou mulheres. Porque a imagem de Deus é dimórfica na natureza. Então a nossa essência precede a existência. A nossa existência pode confirmar a nossa essência, ou não, em função de ações pecaminosas, ou em função da queda. Pode ser que ela não confirme a essência, por várias razões ligadas ao pecado. É assim que nós entendemos. Mas a senhora Simone de Beauvoir
como boa existencialista, ela achava que a existência precedia a essência. Então a essência podia ser qualquer coisa que eu quisesse ou que eu quisesse ser. Então o feminismo aqui, ela era uma feminista de segunda onda. Na verdade é o feminista da transição da primeira para a segunda onda. O feminismo aqui pela primeira vez começa a atentar contra a própria essência biológica, natural da mulher. Mostrando que não existe essa essência, mas que a mulher pode vir a se transformar em mulher. Ela não nasceu mulher, ela virá a ser. E é importante que nessa transformação, a mulher comece a negar alguns aspectos da sua feminilidade para que ela possa usufruir os mesmos privilégios do homem. Esse livro se chama Segundo Sexo, porque para Simone de Beauvoir a mulher era um ser secundário na sociedade. Ela tinha uma importância secundária. E enquanto ela valorizasse aquilo que é feminino essencialmente, ela continuaria a ser essa mulher ou esse ser secundário. Então ela precisava abrir mão disso para poder romper com os privilégios e usufruir da mesma condição do homem. Vocês viram eu mencionar aqui o termo gaysista, não viram? Então deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Esse termo é um termo político, tá? Nós costumamos sempre fazer a seguinte distinção, que é importante, é muito importante, vejam, é muito importante essa distinção. Nem todo gay é gaysista, nem todo gaysista é gay. Porque o gaysista é um militante do homossexualismo político. Muitos gays não são, talvez a maioria não seja. Então esse termo gaysista não se aplica a gays de forma geral. Se aplica a militantes políticos do chamado homossexualismo político. Vocês entenderam? Esse termo é justamente usado para proteger aqueles que são gays e não são militantes. Por exemplo, a dona Marta Suplicy, ex-senadora da República, que você já deve ter ouvido falar, já o conhecem de nome. A dona Marta Suplicy, até onde nós sabemos, não é gay, mas é gaysista. Por quê? Porque ela sempre militou em prol do movimento LGBT. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E outras normas similares, revolucionárias. Tá? A gente poderia dizer, mesmo que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que certamente não é gaysista, poderia ser até taxado de homofóbico, porque falou que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, era um polo exportador de gays. Né? Ele próprio destinando milhões de reais para o programa Brasil Sem Homofobia, pode se encaixar dentro da categoria gaysista, porque militava em prol da causa dos gays, não, em prol da causa revolucionária, em que você usa esse ou aquele grupo conforme a necessidade, entendeu? Vocês entenderam o que significa gay e gaysista? Então, nem todo gay é gaysista e nem todo gaysista é necessariamente gay, tá? Só fazendo essa separação porque foi questionado, umas pessoas estavam com dúvida. Então vamos retomar aqui ao movimento de ideologia de gênero.